Continuando a nossa discussão sobre as origens do escoamento turbulento, na aula passada nós vimos essa equação mostrada aqui, esse problema de alto valor mostrado aqui nessa tela, que é chamado de equação de Orr-Sommerfeld, que basicamente representa um problema de alto valor cujo resultado mostra qual será a evolução no tempo e qual será a forma com que o escoamento responderá a uma dada perturbação com um comprimento de onda ou um número de onda dado por K. Nós vimos então que a partir da especificação desse K, da especificação de um comprimento de onda e de um escoamento base, seria possível então descobrir qual é a dinâmica temporal de evolução dessa perturbação genérica que eventualmente seja introduzida no escoamento. E nós vimos também que, quando a parte imaginária desse ômega é menor do que zero, o sistema pode decair em turbulência, se torna instável e pode decair em turbulência. No entanto, essa equação de Orr-Sommerfeld abarca tanto efeitos inerciais quanto efeitos viscosos no lado direito dessa equação, que são concentrados no lado direito dessa equação, o que pode dificultar a visualização da contribuição de cada um, do papel de cada um no decaimento em turbulência, na transição do regime laminar para o regime turbulento. Portanto, para simplificar a análise, iremos agora adotar uma versão simplificada da equação de Orr-Sommerfeld, que é conhecida como equação de Rayleigh, que basicamente é a equação de Orr-Sommerfeld quando se considera os efeitos viscosos desprezíveis, ou seja, quando a viscosidade cinemática é setada como tendendo a zero, ou seja, de maneira que possamos desprezar todo o lado direito dessa equação. Dessa forma, a equação de Rayleigh é dada por ômega sobre K, somado com o de y, multiplicado por φ duas linhas de y, menos K ao quadrado, φ de y, menos a derivada segunda do escoamento base em relação a y, vezes φ de y, que deverá ser igual a zero. Além disso, nessa aula aqui iremos analisar um caso particular de escoamento base, que é o caso de uma camada cisalhante. Pelo menos iremos analisar esse caso de um modo aproximado, como iremos falar daqui a pouco. A camada cisalhante nada mais é do que um caso análogo ao que acontece, por exemplo, com camada limite, em que nós temos duas camadas de fluido, uma superior e uma inferior, interagindo, sendo que essas duas camadas de fluido têm velocidades diferentes. No caso aqui, essa parte de cima, essa camada superior, tem uma velocidade de magnitude zero, enquanto, por convenção aqui, nós temos que a camada inferior tem uma velocidade nula. Dessa forma, nós temos aqui a formação de uma transição de uma velocidade para outra, da velocidade nula até a velocidade zero, que na prática, em camadas cisalhantes reais, se dá de maneira bem mais suave do que ilustrado aqui. No entanto, por simplicidade nos desenvolvimentos a seguir, nós iremos adotar uma forma mais abrupta de fazer essa transição entre as duas velocidades, dada por uma curva linear que não tem a derivada contínua com os dois outros trechos, com as duas outras camadas, com velocidades diferentes, a camada superior e a camada inferior, e conecta essas duas velocidades de maneira linear dentro de uma camada, dentro de uma região de espessura delta. Dessa forma, podemos escrever que, nesse caso, o escoamento base, o de y, ele é dado como uma função definida por partes para a qual a velocidade é nula quando y é menor do que zero, de acordo aqui com o nosso sistema de referências, aqui na figura da esquerda. Então, nós temos velocidade nula para y menor do que zero, uma velocidade variando linearmente entre 0 e o zero dentro dessa espessura delta,
nessa região de y entre 0 e delta, e para y maior do que delta nós temos essa camada superior que tem uma velocidade, o zero. Portanto, dentro dessas regiões, para y menor do que zero, para y entre 0 e delta e para y maior do que delta, nós temos que essa derivada segunda do escoamento base aqui, ela é zero, o que faz com que possamos simplificar ainda mais a equação de Rayleigh, tal qual válida para essas regiões descritas. Nós teremos então que a equação de Rayleigh ela será simplificada para dizer que a derivada segunda da amplitude menos k ao quadrado vezes a própria amplitude como uma função de y terá que ser igual a zero. No entanto, essa equação aqui não é válida para o ponto em que nós temos uma singularidade na derivada, para, na realidade, os dois pontos, esses dois cotovelos aqui, em que a derivada varia abruptamente, e dessa forma nós temos uma derivada segunda do escoamento base tendendo ao infinito, e nós veremos depois, nós iremos levar em consideração depois, como uma condição de continuidade baseada aqui na equação de Rayleigh completa, os efeitos dessa variação abrupta na derivada do escoamento base nesses cotovelos. A equação de Rayleigh, então, tal qual simplificada para esse escoamento base associado com a camada cisalhante, que tal qual descrevemos agora há pouco, né, pode então ser resolvida em termos de uma exponencial de menos k vezes y e outra exponencial de k vezes y. Pode ser expressa, então, em combinações lineares dessas duas funções. E isso é feito para cada uma das sub-regiões que compreendem o escoamento base, ou seja, é feito tanto para y menor do que zero, para y entre 0 e delta e para y maior do que delta, resultando, portanto, nessa forma funcional aqui, para a amplitude da perturbação na função corrente φ de y, como sendo uma função definida por partes, em que cada sub-região dessa tem uma combinação linear diferente de exponencial de menos k vezes y e exponencial de k vezes y. Para terminar então a solução, basta apenas determinar quais são esses coeficientes C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Para tanto, iremos utilizar condições de contorno e condições de continuidade. Duas condições de contorno serão utilizadas, mais especificamente, quando y tender a mais ou a menos infinito, nós iremos requerer que a amplitude da perturbação da função corrente φ seja limitada, ou seja, ela não tenda nem a mais nem a menos infinito. Para tanto, vamos analisar então o caso em que y tenda a menos infinito. Nesse caso, y é menor do que zero e, portanto, essa primeira linha aqui da função definida por partes para a amplitude é válida. Nesse caso, então, como y é negativo, nós temos que menos k vezes y é uma quantidade positiva e exponencial com argumento positivo tende a divergir quando esse argumento tende a infinito. Não é? Então, nós temos que, para evitar que esse termo divirja, nós teremos que impor que o coeficiente associado, C1, seja igual a zero. De maneira semelhante, quando y tender a infinito, nós teremos que a terceira linha da função definida por partes será válida e que essa exponencial de k vezes y tenderá a divergir, tenderá ao infinito. Para evitar também que isso aconteça, iremos setar que C6 seja igual a zero. Dessa forma, nós temos que, para que a amplitude φ seja limitada, quando y tender a mais ou a menos infinito, nós temos que ter C1 igual a C6 igual a zero. Portanto, determinamos agora dois coeficientes, faltam 4. Para determinar esses 4 que faltam, iremos utilizar condições de continuidade, que iremos descrever agora e serão aplicadas naqueles cotovelos
em que temos mudanças abruptas na derivada da velocidade associada com o escoamento base. No caso da camada cisalhante, nós tínhamos 2 desses cotovelos. Mais especificamente, o cotovelo inferior em y igual a 0 e o cotovelo superior em y igual a delta. Para cada um desses cotovelos, então, iremos impor 2 condições de continuidade que iremos descrever agora. A primeira delas será que a amplitude imediatamente abaixo desse cotovelo, aqui usando essa notação com o subscrito menos, tem que ser igual à amplitude imediatamente acima desse cotovelo, para a qual nós usamos essa notação com o subscrito mais. A outra condição de continuidade, ela advém da integração da equação de Rayleigh completa, considerando que aquele termo associado com a derivada segunda do escoamento base não é desprezível na vizinhança desses cotovelos, nós integramos então aquela equação de Rayleigh para um volume de controle englobando um desses cotovelos e cujo volume tenda a ser infinitesimal. Ao fazer isso, podemos escrever então que ômega sobre k mais u vezes a derivada da amplitude tal qual avaliada imediatamente acima do cotovelo menos a derivada tal qual avaliada imediatamente abaixo do cotovelo, tudo isso menos a diferença entre a derivada do escoamento base avaliada imediatamente acima do cotovelo e aquela avaliada imediatamente abaixo do cotovelo, multiplicado pela amplitude, tem que ser igual a 0. Portanto, nós temos essas 2 condições de continuidade escritas para cada um dos cotovelos. Portanto, temos 4 equações adicionais advindas das condições de continuidade para os 4 coeficientes que ainda faltam determinar na função definida por partes. Nós chegaremos, então, ao substituir essa função definida por partes nessas condições de continuidade, nós chegaremos a equações homogêneas, a equações lineares homogêneas. Ou seja, equações que podem ser escritas na forma matricial como uma matriz A, multiplicada por um vetor esse, dessas constantes 6 que ainda faltam serem determinadas, como C2, C3, C4 e C5, que tem que ser igual a 0. Dessa forma, a única forma dessa equação homogênea, desse sistema linear homogêneo, ter soluções não triviais é caso o determinante dessa matriz A seja igual a 0. Para esse caso aqui, vocês podem conferir depois, isso significa que a seguinte equação deve ser verdadeira. Nós temos que ter ômega ao quadrado mais k, o zero, vezes ômega, menos o zero ao quadrado dividido por 4 delta ao quadrado, multiplicado por 1 menos exponencial de menos 2k delta, menos 2k delta tem que ser igual a 0. A partir dessa equação característica aqui é que nós desenvolveremos a teoria de instabilidade associada a partir de agora. Relembrando então a aula passada, nós vimos que a perturbação na função corrente, nesse psi' pode ser escrita como essa amplitude φ de y vezes a exponencial de ikx mais ômega-t. E vimos também que caso a parte imaginária de ômega fosse menor do que 0, nós teríamos a instabilidade dessa perturbação na função corrente. Ela tenderia a divergir, tenderia a infinito, e nós não teríamos mais a contenção dessa perturbação na função corrente. Portanto, iremos investigar agora em que condições a solução dessa equação quadrática aqui leva a uma parte imaginária desse ômega, que é a equação para a qual está escrita essa equação quadrática,
em que condições leva esse ômega a ter parte imaginária menor do que zero? Bom, como é uma equação quadrática, aquela fórmula de Bhaskara é válida, né? E nós podemos então escrever as soluções dessa equação quadrática como ômega sendo igual a menos k, o zero, mais ou menos a raiz de delta, né? Dividido por 2. Sendo esse delta igual a k ao quadrado, o zero ao quadrado, menos 4 vezes esse último termo aqui, o que nos dá mais o zero ao quadrado sobre delta ao quadrado, vezes 1 menos exponencial de menos 2k delta menos 2k delta, que para que tenhamos solução com parte imaginária, nós temos que ter que esse delta, então, deve ser menor do que zero. Multiplicando, então, essa equação, essa inequação, na realidade, né, por delta ao quadrado, dividido por o zero ao quadrado, nós chegamos, então, à conclusão de que k vezes delta elevado ao quadrado, somado com 1, menos exponencial de menos 2k delta, menos 2k delta, deverá ser menor do que zero. O que acontece apenas em uma circunstância, circunstância essa que é quando k vezes delta, o número de onda vezes a espessura daquela região de transição entre a velocidade nula e a velocidade u zero, seja menor do que aproximadamente 1,2785. Em termos, então, de comprimento de onda associado com esse número de onda, nós temos que 2π sobre lambda multiplicado por delta deve ser menor do que 1,2785, o que pode ser traduzido como lambda sobre delta tendo que ser maior do que 4,9185. Então, nós temos que, nessa condição aqui, nós teremos instabilidades se amplificando em termos da função corrente, nós teremos qualquer perturbação que seja introduzida no escoamento será amplificada, desde que essas perturbações tenham comprimentos de onda dividido por essa espessura delta, maior do que 4,9185. Nesse caso, então, nós podemos dizer que o módulo da parte imaginária de ômega, que nós iremos denominar como sendo o módulo de ômega i, ele será igual a raiz quadrada de menos delta dividido por 2. Dessa forma, então, nós podemos dizer que esse ômega i, esse módulo de ômega i, ele será igual a meio da raiz quadrada de menos delta, que será igual a raiz quadrada de menos k ao quadrado, o zero ao quadrado, menos o zero ao quadrado, dividido por delta ao quadrado, multiplicado por 1 menos exponencial de menos 2k delta, menos 2k delta, o que pode então ser rearranjado fazendo o MMC aqui, multiplicando por delta ao quadrado nesse termo aqui, e rearranjando, inclusive, tirando da raiz quadrada o zero ao quadrado sobre delta ao quadrado, nos permite então escrever que ômega i, o módulo dessa parte imaginária do ômega, vezes delta, dividido por o zero, deverá ser igual a meio da raiz quadrada de 2k delta
menos K delta ao quadrado menos 1 menos exponencial de menos 2 K delta. Estamos agora em posição de plotar essa função que relaciona o módulo dessa parte imaginária do ômega multiplicado por delta sobre o zero com essa variável k vezes delta, ou de maneira equivalente, como havíamos visto anteriormente também, com lambda, o comprimento de onda associado com a perturbação dividido por delta. Isso é feito justamente nesse gráfico aqui que mostra no eixo de ordenadas o módulo da parte imaginária de ômega vezes delta sobre o zero, enquanto no eixo de abscissas nós temos essa razão entre o comprimento de onda e o delta. Nós vemos também que esse gráfico aqui ele começa a ter valores reais a partir de 4,9185, que foi o valor que havíamos achado anteriormente. De interesse aqui nesse gráfico é o ponto máximo, o ponto em que nós temos a máxima magnitude da parte imaginária de ômega. Esse ponto de máximo é dado por lambda sobre delta da ordem de 7,89, então repare que o comprimento de onda é atrelado ao próprio delta, como mesmo indica essa função aqui, com essa variável com essa variável k delta sempre associando o comprimento de onda ou o número de onda com o delta, né? Então essa relação aqui é de certa maneira geral quando você tem instabilidades. E também aqui obtendo a partir desse máximo que o módulo da parte imaginária de ômega vezes delta dividido por o zero deve ser aproximadamente 0,2. A partir então da definição de uma frequência angular, né, como sendo 2π sobre uma escala de tempo, nesse caso, a escala de tempo mínima em que nós temos a possibilidade de ocorrência de instabilidades, uma vez que estamos falando do ponto máximo para esse ômega i é equivalente ao ponto mínimo dessa escala de tempo aqui. Então nós temos, a partir dessa definição aqui, todas as ferramentas para estabelecer a escala de tempo associada com essa instabilidade. E é isso que nós faremos ao substituir essa definição nessa expressão aqui para o máximo dessa curva. Nós temos então que 2π dividido pela escala de tempo da instabilidade multiplicado por delta sobre o zero tem que ser aproximadamente igual a 0,2. Rearranjando então, nós podemos chegar à conclusão de que essa escala de tempo, que é uma escala de tempo mínima, né, ela é 2π dividido por 0,2 vezes delta dividido por o zero, o que é aproximadamente 31 delta dividido por o zero. Por sua vez, a escala de tempo associada com os efeitos viscosos pode ser obtida a partir da solução que é obtida em termos de uma função erro para a propagação a partir de uma perturbação dos efeitos viscosos na direção y, no caso da camada cisalhante que estamos analisando. E para esse caso, então, nós temos que a escala de tempo dos efeitos viscosos é da ordem de delta ao quadrado, dividido por 4π. Nós temos, então, agora um critério físico para estabelecer quando efeitos viscosos vão dominar ou quando a instabilidade vai se instalar. Caso a escala de tempo dos efeitos viscosos seja menor do que a escala de tempo das instabilidades, isso quer dizer que os efeitos viscosos são melhores, propagam mais rapidamente, transferem mais rapidamente a quantidade de movimento entre camadas e dessa forma será um modo preferencial de transporte de quantidade de movimento entre as camadas e dessa forma a instabilidade não se instalará e nós teremos um escoamento laminar, uma vez que o transporte preferencialmente se dará através da difusão viscosa de quantidade de movimento.
Já se o contrário acontecer, se nós tivermos que a escala de tempo dos efeitos viscosos for maior do que a escala de tempo associada com a instabilidade, nós vamos ter a possibilidade de uma instalação de uma transição laminar turbulenta, uma vez que, nesse caso, as instabilidades, os vórtices associados com essa instabilidade, que decorre justamente da análise dessa instabilidade proveniente dos efeitos não viscosos, né? Havíamos determinado tudo com a teoria, toda essa teoria, essa escala de tempo da instabilidade, utilizando o fato de νi tendendo a zero, né? Com a equação de Rayleigh. Né? Então, basicamente, se a instabilidade for mais veloz para transferir quantidade de movimento entre as camadas, nós vamos ter a possibilidade de ocorrência da transição laminar turbulenta. Então nós temos um limiar claro aí, que é quando a escala de tempo da instabilidade não viscosa é da mesma ordem de grandeza, né, da escala de tempo associada com os efeitos viscosos. E esse é o limiar que marca a não possibilidade de transição laminar turbulenta, uma vez que os efeitos viscosos passam a ser o modo preferencial de transporte de quantidade de movimento, e o ponto em que as instabilidades acabam passando a ser mais efetivas em fazer esse trabalho. Esse limiar, então, nós podemos tirar das duas análises que fizemos aqui, então que 31 vezes delta sobre o zero, nesse limiar, tem que ser da mesma ordem de grandeza que a escala de tempo associada com os efeitos viscosos, que é dada por delta ao quadrado, dividido por 4νi. Rearranjando então essa relação de equivalência, nós obtemos que o zero vezes delta dividido por νi tem que ser da ordem de, nesse caso aqui 124, da ordem de 100, uma vez que estamos falando de uma análise de ordem de grandeza. Dessa forma, se nós reconhecermos esse cara aqui do lado esquerdo como sendo um número de Reynolds baseado em delta, nós podemos escrever que Reynolds baseado em delta, baseado naquela abertura da região em que você tem a transição das velocidades na camada cisalhante, e pode ser interpretada também, por exemplo, como a espessura de uma camada limite, ou a espessura de um jato, ou a espessura de um jato também associado com uma parede com convecção natural. Né? Esse Reynolds baseado também numa escala de velocidade típica, uma escala de velocidade intrinsecamente associada também com essa região. Esse limiar entre a transição laminar e turbulenta ocorre quando esse Reynolds é da ordem de 100, sendo que se o Reynolds for maior do que 100, nós teremos a possibilidade de ocorrência da transição laminar turbulenta, e se for menor, nós teremos somente escoamento laminar. E, de fato, isso se verifica para diversas situações físicas diferentes. De fato, um Reynolds baseado em delta, baseado nesse comprimento característico transversal desses fenômenos cisalhantes, né, desses fenômenos em que você tem interação entre camadas de fluido com velocidades diferentes, de fato, quando ele está da ordem de 100, você tem a possibilidade de transição laminar turbulenta sendo reportada experimentalmente. Consolidando então todo o conhecimento que reunimos até aqui, vamos falar um pouco sobre a física do início da transição. Para isso, vamos utilizar esse gráfico, um gráfico que plota no eixo de ordenadas aquela escala de comprimento delta associada com aquela região sujeita ao cisalhamento, cuja origem é viscosa por excelência, né? Mas nós analisamos ela profundamente sob o ponto de vista dos efeitos na região não viscosa, dos efeitos sobre a estabilidade da região não viscosa. Portanto, tudo se inicia com um gatilho de origem viscosa que pode induzir, portanto, uma instabilidade não viscosa.
No eixo de abscissas, nós temos aqui o tempo, e é plotado aqui dois gráficos, um gráfico deles associado com a escala de tempo das instabilidades não viscosas, que tem como gatilho inicial o efeito viscoso de cisalhamento, no caso que analisamos a camada cisalhante, e outra escala de tempo associada com os efeitos viscosos, esse TV, que é relacionado com o quadrado do delta aqui. Portanto, nós temos que, para escalas de tempo menores do que TI, menores do que a escala de tempo da instabilidade não viscosa, nós temos que aquela região não viscosa ela é estável. Então, você não pode ter, para instabilidades que tenham comprimentos de onda que sejam associados diretamente, cujos comprimentos de onda são associados diretamente com o delta, no caso da instabilidade, como nós vimos anteriormente, você tem que essas perturbações, quando elas têm essas escalas de tempo menores, como nós havíamos visto a partir da análise do máximo, daquela curva que vimos agora há pouco, você não tem como ter a degeneração em turbulência, instabilidade, se instalando no seu escoamento para essas escalas de tempo menores. De maneira semelhante, se você tiver perturbações com escalas de tempo maiores do que a escala de tempo viscosa, que é a escala de tempo dos efeitos viscosos, você também não pode ter a instalação de instabilidades, uma vez que o mecanismo preferencial de transporte de quantidade de movimento passa a ser a tensão de cisalhamento, passa a ser os efeitos viscosos. Portanto, nessa região aqui, em que temos escalas de tempo maiores do que a escala de tempo característica dos efeitos viscosos, nós também teremos um comportamento estável. Então, sobra apenas uma região aqui, cujo início se dá justamente na interseção entre essas duas curvas representando as escalas de tempo, tanto a escala de tempo mínima associada com as instabilidades, quanto a escala de tempo associada com os efeitos viscosos, que havíamos determinado como sendo associada com um Reynolds, baseada em delta, baseada nesse comprimento característico da região cisalhante, da ordem de 100. A partir desse ponto, todas essas perturbações com essas escalas de tempo maiores do que TI e menores do que TV, e mais do que isso, com comprimentos de onda que são associados com delta cada vez maiores do que aqueles comprimentos de onda, associados com esse Reynolds baseado em delta da ordem de 100, todas essas instabilidades, se estiverem presentes, irão divergir, irão basicamente ampliar a perturbação, amplificar a perturbação inicial indefinidamente. No entanto, se essas perturbações com esses comprimentos característicos e com comprimentos de onda característicos, e com essas escalas de tempo características não estiverem presentes, você pode atrasar até certo ponto a transição à turbulência. Agora percebam que à medida que você vai aumentando ainda mais o tamanho da sua região cisalhante, mais difícil fica você livrar de todas as instabilidades passíveis de transição à turbulência. E é por isso que, mesmo que você controle muito bem as instabilidades no seu sistema, no seu escoamento, você acaba, a partir de um certo ponto, tendo a transição à turbulência, mas é possível atrasar em relação a esse limiar de Reynolds baseado em delta da ordem de 100. Por exemplo, já foram reportados os Reynolds baseados no diâmetro hidráulico em escoamentos internos da ordem de 50.000, com o escoamento ainda estando laminar. No entanto, à medida que você vai aumentando, mais difícil vai ficando obter escoamentos laminares, de acordo justamente com essa análise que realizamos aqui. Vamos ver então, vamos explorar então, a consequência desse critério de Reynolds, baseado em delta da ordem de 100, para a transição laminar turbulenta, por exemplo, no caso da convecção natural externa.
Como já vimos em aulas anteriores, para Prandtl muito menor do que 1, uma escala de tempo associada com a velocidade associada com a região sujeita a cesareamento na convecção natural externa, para esse caso de Prandtl muito menor do que 1, que é o caso de metais líquidos, né? Nós vimos que esse comprimento característico, é da ordem de L vezes o número de Rayleigh baseado em L elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a 1/4. Por sua vez, a velocidade, a escala da velocidade associada é da ordem de alfa sobre L vezes o Rayleigh baseado em L elevado a meio vezes o Prandtl elevado a meio. Vamos então analisar o Reynolds baseado em L, que nesse caso aqui será da ordem de U vezes ΔV sobre Ni, o que por sua vez é da ordem de alfa sobre Ni vezes L elevado a menos 1 vezes o Rayleigh baseado em L elevado a meio vezes o Prandtl elevado a meio, multiplicado pela escala de ΔV, que é L vezes Rayleigh baseado em L elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a 1/4. Esse cara aqui é Prandtl elevado a menos 1, né? Então, nós vamos ter aqui Prandtl elevado a menos 1 vezes Prandtl elevado a meio, Prandtl elevado a menos meio, né? Vezes Prandtl elevado a 1/4 é Prandtl elevado a menos 1/4. Esse L elevado a menos 1 corta com L elevado a menos 1. E nós vamos ter que, para esse cara aqui ser da ordem de 100, que é o nosso limiar aqui, né? Nós temos então que ter o Rayleigh baseado em L elevado a 1/4 dividido por Prandtl elevado a 1/4 da ordem de 100. Só que nós vimos que o Rayleigh dividido por Prandtl, né? O Rayleigh dividido por Prandtl, ele nada mais é do que o número de Grashof baseado em L. Dessa forma, nós temos então que o número de Grashof baseado em L, ele tem, elevado a 1/4, né? Ele tem que ser da ordem de 100. Ou de maneira equivalente, até aproximada, pode errar em uma ordem de grandeza ou outra, uma vez que não colocamos os coeficientes que entram aqui, né? Mas apenas para ter uma noção da ordem de grandeza, o Grashof baseado em L, então, na transição, na possibilidade de ocorrência de transição laminar turbulenta, no caso de convecção natural externa, é da ordem de 10/8. O que contrasta com o que dizem muitos livros-texto de transferência de calor, que na realidade colocam a transição laminar turbulenta como ocorrendo quando o Rayleigh é da ordem de 10⁹. E vejam aqui que se o Prandtl for muito menor do que 1, isso significa basicamente que você erraria bastante nesse caso, dada a relação entre o Grashof e o Prandtl, né? Então, a partir dessa análise aqui, nós fomos capazes de estabelecer um critério muito mais físico para essa transição laminar turbulenta do que esse daqui, que foi largamente baseado em experimentos com gases, principalmente, para os quais o número de Prandtl é próximo de 1, e dessa forma, esses dois critérios de Rayleigh da ordem de 10⁹ e Grashof da ordem de 10/8 são praticamente equivalentes, né? O último caso aqui que iremos analisar, então, é o caso com Prandtl muito maior do que 1, que para esse caso nós temos a escala de comprimento associada sendo da ordem de L vezes Rayleigh elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a meio, e a escala de velocidade como alfa sobre L vezes Rayleigh elevado a meio. Para esse caso, então, nós temos que o Reynolds baseado em delta, ele é da ordem de U vezes delta sobre Ni, o que por sua vez é alfa sobre Ni vezes L elevado a menos 1, né? L elevado a menos 1, Rayleigh baseado em L elevado a meio, tudo isso multiplicado por L Rayleigh baseado em L, né? Elevado a menos 1/4 vezes Prandtl elevado a meio. Mais uma vez, o L elevado a menos 1 com L se cancelam, né? Esse cara aqui é Prandtl elevado a menos 1,
Esse cara aqui é Prandtl elevado a meio, vai ficar Prandtl elevado a menos meio no numerador. E nós vamos ter aqui o Rayleigh elevado a meio vezes Rayleigh elevado a menos 1/4, que é Rayleigh elevado a 1/4. Portanto, para isso aqui ser da ordem de 100, nós temos que o Rayleigh, baseado em L, elevado a 1/4, tem que ser da ordem de 100 vezes Prandtl elevado a meio. De maneira equivalente, então, nós temos que o Rayleigh, baseado em L, elevando a quarta, novamente é só para ter uma ideia, né? Nós vamos ter aqui 10 à oitava vezes Prandtl elevado ao quadrado, né? Vezes Prandtl elevado ao quadrado, o que de maneira equivalente aqui, se nós dividirmos por Prandtl dos dois lados, chegamos à conclusão de que o Grashof ele tem que ser diretamente proporcional com uma constante de proporcionalidade da ordem de 10 à oitava, né? Na verdade 10 à nona, mais ou menos, vezes o número de Prandtl. Esses dois critérios aqui eles foram, em alguns artigos, checados contra experimentos realizados não com gases, né, em que os dois critérios, em que esses três critérios na realidade são equivalentes, e concordaram muito bem com os dados experimentais, o que corrobora toda a análise que realizamos ao longo dessa aula, tal qual vimos agora.